Mateus, capítulo de número 12. E nesse capítulo aqui nós vamos ver que vai continuar nos apresentando os embaraços ao reino, que pode ser pessoas que amamos, pode ser as nossas escolhas, aquilo que nós escolhemos, pode ser a nossa religiosidade e as distrações que este mundo caído, perdido, envolve as nossas vidas. Deus, ele deseja misericórdia e não sacrifício. Nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 8 que boa parte dos cristãos e das pessoas em geral são mais apegadas à religiosidade do que ao verdadeiro sentido da religião. Os mestres da lei constantemente questionavam a Jesus sobre o fato dele curar e ensinar no sábado, alegando que a lei proibia. Agora adoramos a Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sacrifício na cruz ali por Jesus Cristo, sobre uma nova e superior aliança. Muitos de nós estão entrando no caminho da religiosidade e não entendemos o verdadeiro propósito e caráter de Deus. O verso 7 e o verso 8 nos diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus, ali no verso 10, ele cura um homem da mão atrofiada. Então o verso 10 diz assim: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar ao sábado? Então os fariseus, no intuito de querer acusar Jesus, fazem a pergunta: é lícito? Pode curar no sábado? Versículo 12 e versículo 13. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, lógico, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendendo-a, e ela ficou sã como a outra. Então Jesus curou no sábado, mesmo com a provocação dos escribas. Porque Jesus Cristo, ele é o servo amado. O servo amado veio para dar esperança às nações. Ele é a âncora da fé de bilhões de pessoas ao longo dos anos, e o melhor, Jesus não frustra a esperança sadia. Ele tem cuidado do seu povo e da sua igreja. Ele anuncia justiça às nações. O versículo 21 diz assim: e no seu nome esperarão os gentios. No nome de Jesus, todos esperarão, inclusive os gentios. Os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios com autoridade concedida por Beelzebul, que é Satanás. Aí nós vemos isso no versículo 22 ao 28. Ao ouvir isso, o Senhor mostra que um reino dividido não permanece. Dessa forma, se demônios expulsam demônios, esse reino tende a não ser eficaz. Versículo 25 nos diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, tudo aquilo que é dividido não vai para frente, tudo aquilo que é dividido não tem jeito de progredir, cai, desaparece, termina. Aí ele fala agora sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cristo fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que Jesus operava milagres por Beelzebul é a maior blasfêmia da humanidade. Fere a sua santidade, fere o ensino e a dedicação. Além disso, profana a divindade de Deus e o Espírito Santo que dirigia o Senhor. Esse tipo de blasfêmia contra a santidade do Espírito Santo, ou seja, atribuir as evidentes obras de Deus ao diabo, não tem perdão, disse o Senhor Jesus. Veja o versículo 31. Por isso vos declaro
todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então preste atenção, a blasfêmia contra o Espírito não é perdoada. Portanto, procure não emitir julgamentos apressados contra homens e mulheres de Deus. Não siga a opinião pública, faça como Davi e prefira deixá-los nas mãos do Senhor. O versículo 32 diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Preste atenção nas palavras de Jesus Cristo. Jesus continua falando sobre o assunto e usa o exemplo das árvores e dos seus frutos. Ele diz que a qualidade do fruto depende diretamente da qualidade da árvore. Logo, se alguém ministra a palavra de Deus, suas obras de testemunho são uma maneira válida de avaliar a validade do seu ministério. Versículo 33, ele diz: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E depois Jesus se nega a operar o milagre apenas porque eles querem ver, mas fala sobre um sinal maior e mais poderoso, que é o sinal de Jonas. Versículo 39, ele diz: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O Senhor usa o exemplo do profeta que passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe grande para indicar sua morte e ressurreição. O versículo 40 nos diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Pessoas que foram libertas da opressão, da maldição, da feitiçaria e etc., experimentando o poder de Deus ao se desviarem da verdade, voltando à prática do pecado, dá legalidade ao diabo para mais uma vez fazer morada em sua vida. Nós vemos isso dos versos 43 ao 45. Veja a estratégia de Satanás. Versículo 43 e 44 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Neste caso, a casa desocupada, varrida e sem ordem se torna um ambiente propício para a atuação do maligno. Versículo 45 nos diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá essa geração perversa. E essa casa vazia, varrida, ornamentada é o nosso coração. O capítulo termina com o registro de, enquanto Jesus ensinava as multidões, chegaram a sua mãe e seus irmãos. E alguém avisou sobre isso. Então, verso 48, 49 e 50 nos diz assim: porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus deixa claro, com esta declaração, quem fizer a vontade de Deus pode ser considerado mãe, irmão e irmã de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja do teu lado.